será que eu vou perder minha CNH, o meu passaporte, se o meu nome ficar restrito, se eu não pagar a minha dívida que está em atraso? Pois bem, se você é uma das quase 70 milhões de pessoas que estão inadimplentes no nosso país, esse vídeo foi feito para você. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Herculano Barbosa e hoje quero trazer para vocês um assunto bem polêmico que tem tirado o sono de muitos brasileiros: a possibilidade de você perder a sua CNH. Você sabia que, de acordo com o último levantamento do Serasa em dezembro do ano passado, quase 70 milhões de pessoas, de brasileiros, estão com o nome restrito porque tem alguma dívida que não foi paga? Isso representa aproximadamente 32% de toda a população de nosso país. É muita gente que está inadimplente. Mas o que eu quero trazer a respeito de uma recente decisão do STF que ratificou o entendimento do juiz que sim, a pessoa que deve e não paga pode ter sua carteira de habilitação ou seu passaporte suspenso. Isso com certeza tem tirado o sono de muitos brasileiros. E eu digo mais de 30% da população não consegue encaixar os gastos, as obrigações mensais dentro do orçamento familiar. E é o que, consequentemente, uma hora ou outra, isso vai ocasionar uma inadimplência. Por isso que esse canal eu criei com o objetivo de te ajudar a organizar financeiramente sua vida, construir a tua liberdade financeira e não correr o risco de ter a sua CNH ou seu passaporte suspenso. Mas calma, vamos chegar lá, vamos falar se realmente esse risco é para todo mundo ou se é apenas para uma pequena parte da população. Ah, mas o escritório de cobrança já disse, já ligou para mim me cobrando, falando que se eu não pagar o que eu estou devendo, logo eu já vou perder a minha CNH e eu estou desesperado porque eu preciso do meu carro para ir trabalhar, preciso do meu carro para me locomover, levar minha família, enfim, uma série de obrigações, eu dependo da minha CNH. Então vamos começar. Primeiro, ninguém perde a CNH sem antes ter uma ação judicial envolvida na cobrança. Somente o juiz pode determinar a suspensão de uma CNH ou de um passaporte. E quando isso aconteceria? Somente no final de um processo judicial. Então, se você teve a infelicidade de ser acionado judicialmente, estar respondendo esse processo por não ter pago uma dívida, alguma coisa assim, e lá na frente, depois de exaurido todos os recursos para tentar receber ou fazer um acordo contigo, o juiz poderia determinar a suspensão da sua habilitação como uma forma de forçar você a pagar essa dívida. Porém, um processo judicial no Brasil, ele é demorado, como todo trâmite judiciário no Brasil, todos sabem que é demorado. Nós estamos falando de pelo menos 3, 4, talvez 5 anos que um processo vai rolando. Sem dizer que uma cobrança judicial é muito dispendioso para ambas as partes. Então, um banco, por exemplo, ele só vai entrar com uma ação judicial se realmente ele entender que é possível reaver o valor que não foi pago mediante a cobrança judicial. E quem são essas pessoas que acabam sendo processadas por não ter pago as suas dívidas? Não tem uma regra, mas em média, de cada 100 dívidas em atraso, umas 5 vão para cobrança judicial. E por que apenas 5% das cobranças vão para a via judicial? Porque, como eu acabei de falar, é muito dispendioso. Então, um banco, por exemplo, quando ele entra com uma ação, ele entra com a certeza de ganhar, ou pelo menos que a probabilidade de reaver alguma coisa seja maior do que a probabilidade de perder. Isso envolve também o valor da dívida. Uma dívida, se for muito baixa, não compensa. Se a dívida for alta e o cliente, a pessoa, o devedor, tem bens que possam ser usados para pagar essa dívida e o banco sabe disso, daí sim. Então, quando acontece do banco entrar com uma ação, é porque ele já verificou que o patrimônio da pessoa, que já viu no cartório que tem diversas casas, diversos carros, e que a pessoa simplesmente ela não quer pagar mesmo a dívida, e daí ele entra. Porque se ele entrar e perder, além de já não ter recebido aquilo que ficou para trás, vai ser mais um dispêndio. Então, assim, se você não recebeu uma cobrança judicial, pode ficar tranquilo que você não vai perder a sua CNH. Mas é óbvio que não estou falando aqui para ninguém ficar inadimplente, pelo amor de Deus. É apenas para te tranquilizar se caso você faça parte desse grupo de quase 70 milhões de pessoas que estão inadimplentes.
mas busque o quanto antes regularizar a sua situação. Junte um dinheiro, faça uma oferta para a sua dívida. Normalmente dívidas atrasadas tem desconto, negocie com o teu banco, parcele. Aqui no canal eu falo bastante sobre isso, né? É tão importante quanto você formar o teu patrimônio, a tua liberdade financeira, é também você poder acertar, regularizar todas as suas pendências, não dever para ninguém. Mas se você teve a infelicidade de ter errado no passado, esse vídeo é para te tranquilizar. Vamos lá. E outra coisa, se tratando de financeiras, bancos, etc., antes de uma ação judicial, ele vai tentar contigo inúmeros acordos. Mesmo que ele saiba que você tem propriedades no nome, tudo, ele ainda vai tentar vários acordos antes. Então você teria que negar todos os acordos, não chegar em nenhuma conclusão, e o banco vê que você realmente tem condições de pagar e não está querendo pagar, daí sim entraria com uma ação, teoricamente. E embora, como eu falei, não tem uma regra, qualquer um pode entrar com uma ação de cobrança. Mas em geral, os grandes bancos, eles têm uma estatística, eles sabem quando eles devem ou não entrar. Cada instituição tem as suas normas. E lembre-se que eu estou falando de dívidas que não tem nada em garantia. É aquele crédito pessoal, o cartão de crédito. Isso aí, se você fez uma dívida, por exemplo, para comprar seu carro, financiou o seu carro e você ficar atrasado, nem é necessário uma ação judicial, porque o banco ele pode executar a qualquer momento que você ficar atrasado, ele pode executar e pegar o seu carro. Mesma coisa o financiamento da sua casa. Se tiver atrasado, o banco ele pode sim levar a tua casa para leilão. Então nós estamos falando aqui de dívidas que não tem nada em garantia. Ah, mas eu não tenho nada no meu nome e mesmo assim dei o azar de cair numa ação de cobrança judicial. Agora eu vou perder mesmo minha carteira de habilitação. Calma. Primeiro, você vai procurar um advogado para te defender, obviamente, né? E daí como que funciona a cobrança judicial? Eu vou falar rapidinho aqui. Primeira coisa, quando você for citado, no primeiro momento o juiz vai te dar um prazo de alguns dias, talvez algumas semanas, para você pagar ou apresentar algum bem em garantia. Como você não tem um bem em garantia, você não tem nenhuma proposta para fazer, o processo vai rolar. No segundo momento, o juiz vai fazer um comando pelo Bacen Jude e vai bloquear saldos que porventura esteja parado em suas contas. Independente de qual banco seja, o juiz ele pode fazer o bloqueio desses valores que estejam parados na sua conta. Então, se você tiver dinheiro parado em conta, sim, o juiz vai bloquear esses valores para compor o saldo da dívida que está em atraso. Ah, mas então eu tinha uma poupancinha lá que era apenas para minha segurança, para o sustento da minha família, alguma coisa assim, e o juiz pode ir lá e tomar tudo que eu tinha, que era apenas um pouquinho de dinheiro que eu estava lá guardando para minha segurança? Não, mesmo assim não pode. Por que não pode? Porque no artigo 642, inciso 10 do Código de Processo Civil, diz que valores de até 40 salários mínimos que estejam em poupança não pode ser penhorável. Eu vou deixar o link da lei aqui embaixo para quem quiser se aprofundar no assunto. Ok, não achou dinheiro, ou se achou era menos de 40 salários mínimos, próxima coisa que o juiz vai fazer, vai buscar veículos que estejam em seu nome. Depois, bens de uma forma geral, o juiz vai fazer uma pesquisa, pode ser pelo seu imposto de renda, pelo cartório, enfim, para ver se você tem bens no nome que possam ser penhoráveis. Daí vale uma ressalva novamente. A casa própria, por exemplo, se ela não foi dada em garantia de financiamento da própria casa, ela também não pode ser tomada. Então, se você só tem a sua casa para morar, é a única coisa que você tem, também pode ficar tranquilo que também não vai perder sua casa por causa disso. Então, passado toda essa fase, o juiz já tem uma ideia da tua realidade. E se você é uma pessoa honesta, que é o que eu espero que seja, porque problemas financeiros todos nós temos. Não é feio você ficar devendo. Feio é você ter condições de pagar e não pagar, isso sim. Agora, se você realmente não está pagando porque você não tem condições no momento para acertar, tudo bem. Aconteceu todo esse processo, o juiz viu que você não tem condições. Adianta alguma coisa o juiz pegar e suspender a sua carteira de habilitação simplesmente para forçar você a pagar algo que você não tem a mínima condições de pagar? Qual juiz sensato faria isso? Agora, já o passaporte, né? O passaporte significa que a pessoa viaja muito para o exterior. Então vamos dar um outro exemplo. A pessoa ficou devendo um valor
alto. O banco sabia que a pessoa era proprietário de 10 imóveis e o cara não pagou, a pessoa não pagou. O banco entrou com uma ação e no decorrer do processo, simplesmente esses 10 imóveis que tinham no nome desapareceram, sumiram. E o juiz viu que a pessoa tinha os imóveis e agora não tem mais, que a pessoa tinha condições e o dinheiro simplesmente desapareceu. Porém, ela continua viajando para o exterior, postando férias em Miami. O juiz percebeu que diversos imóveis agora estão em nome de cunhado, em nome de primo. Então o juiz desconfiou sim que a pessoa tem condições de pagar e não está pagando porque não tem intenção de pagar. Aí o juiz entra com uma medida drástica de suspender, por exemplo, a CNH da pessoa, em que a pessoa está dirigindo carro importado, tem foto da pessoa dirigindo carro importado e não quer pagar uma dívida de 50 mil reais, por exemplo. Ou então ostenta que está viajando para o exterior todo momento. Então o juiz fala, você não quer pagar, então você vai ficar sem passaporte e sem CNH, porque eu sei que você tem condição de pagar. Então nesse caso, nessa situação, eu também sou a favor do juiz decretar, porque a pessoa tem sim que pagar o que deve. Agora, se a pessoa, o coitado, está trabalhando, usa o carro para trabalhar ou para levar a família a algum lugar e tal, e realmente não tem condições, por que o juiz faria isso? Ia adiantar alguma coisa se a pessoa realmente não tem condições? Ia apenas atrasar mais a vida dela ainda. Se ela já está difícil com o carro, imagine sem o carro. Então o juiz ele vai analisar toda essa situação. Então se você é uma dessas pessoas e é honesta e não está pagando apenas porque não tem condições, dificilmente, raríssimas exceções, o juiz vai pegar e bloquear a sua CNH. Não vou falar passaporte, a sua CNH. Então, resumindo a história, desses 5% que acabam sendo cobrados judicialmente, 99% não vai ter a sua habilitação cassada, suspensa, porque não é necessário, não vai adiantar. Como eu disse, vai adiantar apenas para aqueles que realmente estão escondendo o patrimônio. Então o recado que eu quero deixar é o seguinte: se você é um cidadão de bem que por algum motivo não conseguiu honrar seus compromissos, saiba que não é só você. Então trabalhe, guarde algum dinheiro e quando chegar a hora, faça um acordo e quite a sua dívida. E durma tranquilo. E obviamente não faça mais besteira daqui para frente. Tá legal? O vídeo que eu queria trazer sobre o CNH é isso. Espero que tenham curtido. Se gostou, dá um joinha para ajudar nosso canal. E até breve.